A letra tá bom para os irmãos acompanharem ou tá pequeno? Boa. Boa. Então, hoje, dando seguimento ao estudo, né, e à leitura do livro da Clara Code, em seu capítulo 9, O Caminho da Ciência Secreta. Chamei este capítulo de O Caminho da Ciência Secreta porque na famosa escada de ouro que o mestre Moria deu a HPB, as palavras originais eram ciência secreta. A tradução correta do sânscrito Gupta Vidya. Este é o verdadeiro caminho oculto. O caminho místico é a estrada segura para a maioria das almas em crescimento, descrito por Annie Besant em seu livro Do Recinto Externo ao Santuário Interno, como o caminho em torno da montanha. Este é o caminho seguro, normal, lento, de crescimento gradual e desenvolvimento por muitas vidas e, por conseguinte, seguido pela maioria dos homens. O caminho da ciência secreta é o direto, íngreme, montanha acima. Este é um caminho especial, conveniente apenas para certas naturezas preparadas. Estes dois caminhos são descritos na parte do meio de A Voz do Silêncio de HPB, onde são chamados os caminhos aberto e secreto. O caminho é um discípulo, porém bifurcado no final. De um lado, imediata bem-aventurança, e do outro, bem-aventurança mais tarde. O primeiro leva ao objetivo, o segundo ao alto sacrifício. O caminho aberto leva à mudança imutável, nirvana, o glorioso estado do absoluto, paz que ultrapassa o entendimento humano. Assim, o primeiro caminho é a liberação, mas o segundo caminho é a renúncia. Leva o Arhan à inenarrável aflição mental, aflição pelos mortos-vivos. Os homens ignorantes das verdades e da sabedoria esotérica são chamados mortos-vivos. E da impotente compaixão pelos homens de triste karma, os sábios não se atrevem a deter o fruto do karma. O caminho aberto é o esquecimento do mundo e dos homens para sempre. O caminho secreto também leva à bem-aventurança, para a nirvânica, mas depois dos inúmeros kalpas, eras, nirvanas, ganhos e perdidos, recusados por piedade e compaixão, ilimitadas pelos mortais iludidos. Veja, a meta da bem-aventurança e o longo caminho da dor estão no extremo fim. Você pode escolher, ó aspirante, a tristeza através dos ciclos que estão por vir. Pode-se perguntar, por que há esses dois caminhos? Para que existe o segundo? Esta pergunta é respondida por Subahal, um aluno do mestre Moria, em trabalho publicado nos primeiros dias da sociedade, sob o título de Esoteric Writings. Aí ele diz: essa filosofia, a do sul da Índia, onde um grande adepto da sabedoria oculta residia, reconhece dois caminhos, ambos tendo o mesmo fim, uma imortalidade gloriosa. Um é o caminho seguro,
natural do progresso através do esforço moral e da prática das virtudes. Um crescimento natural, coerente e seguro da alma é o resultado atingido e mantido, que não pode ser derrubado ou sacudido por algum assalto inesperado. É o método normal seguido pela vasta massa da humanidade. Este não requer a constante vigilância de um guru. Esse é o caminho aberto, que os instrutores do mundo proclamam para o membro do povo, para o chamado profano, uma palavra que vem do latim pro, diante do, e fanum, diante do recinto interno, fora. É descrito pelo Cristo como o caminho largo que leva à destruição. Isto é, o consequente símile da perda da memória do passado, bebendo das águas do leite ou esquecimento, numa nova encarnação. O portal apertado é a estrada estreita, é o segundo caminho, e é encontrado por uns poucos em uma geração. Assim continua a Subahal. A outra estrada é o caminho escarpado do ocultismo, através de uma série de iniciações. Progresso oculto por esse caminho é feito pelo adepto, dirigindo através do Shela as várias forças ocultas que o tornam apto a obter prematuramente, por assim dizer, um conhecimento de sua natureza espiritual, o que não lhe é devido pelo grau de seu progresso. Pode-se ver que neste caminho são necessários o cuidado e a atenção de um adepto. Todas as iniciações são aberturas forçadas da consciência e um alargamento dos canais para a circulação das energias divinas. Essas energias, sendo como eletricidade, impessoal e neutra, são em seus efeitos dependentes do canal pela qual fluem para um fim específico. Daí a necessidade de uma pureza perfeita antes que possa ser utilmente empregada, e o perigo, numa natureza não inteiramente purificada, de fortificar os impulsos inferiores, e especialmente os físicos de natureza sexual. Nessas circunstâncias, escreve mais uma vez Subahal. Pode acontecer que o Shela perca seu equilíbrio moral e caia no caminho do Dugpa, isto é, o lado negro, o caminho da esquerda. O caminho é sempre mencionado como sendo tão estreito como o fio de uma navalha, sendo a diferença entre o mago branco e o mago negro, principalmente que um tem motivo altruísta e o outro egoísta. Portanto, continua Subahal. Esse caminho é eminentemente perigoso para aqueles que não tenham talismã que garanta a segurança. Este talismã é uma devoção completamente altruísta, plena de autoesquecimento e autoaniquiladora, e voltada para o bem religioso da humanidade, uma autoabnegação, que não é temporária, mas que deve existir para todos sempre, cujo objetivo é a iluminação religiosa e espiritual da raça humana. Este é o caminho secreto, o caminho da renúncia, ou o caminho do sofrimento, assim chamado, porque o despertar da percepção espiritual do discípulo mostra-lhe a escuridão espiritual em que os homens, em sua maioria, vivem. Em Luz no Caminho, fala-se do desamparo daqueles que não viram a luz.
cujas almas estão em profunda escuridão. E assim o texto lembra ao neófito que o pecado e a vergonha do mundo são seu pecado e sua vergonha, pois você é uma parte do mundo. Seu karma está interligado com o grande karma. Não os repreenda, não os evite, mas tente aliviar um pouco o pesado karma do mundo. Dê seu auxílio às poucas mãos fortes que impedem que os poderes das trevas obtenham vitória completa. Isto indica a segunda razão pela qual este é o caminho do sofrimento, não somente pelo que o coração compassivo do adepto tem que ver continuamente, mas também pelas dores e pelos desgostos dos homens, em virtude de se tomar uma pedra no mundo de proteção, que defende a humanidade das maiores tragédias e também caracteriza aquela parte mais bela do plano mental, chamada Devachan, a morada dos deuses, onde todas as almas dos homens, após a morte, encontram felicidade. Os corpos dos mestres, internos e externos, são preparados para a recepção e transformação de muitas correntes de infelicidade e maldade geradas pelo homem ignorante. Este é o significado das trágicas palavras em A Voz do Silêncio, que nos fala que o muro de proteção é erguido por suas torturas e cimentado com seu sangue. Eu acho que dá para os irmãos aí aproveitarem e comentarem, né? Bom, aqui eu vou comentar um pouco. É uma questão muito pertinente, porque quando nos diz, inclusive, a questão relacionada à segunda via, da ciência secreta, desse conhecimento oculto, o Shela, o discípulo, sempre vai estar acompanhado de um adepto. Mas o que é esse adepto? O adepto não é aquele adepto de uma determinada religião, de uma determinada ordem esotérica, de um partido político, mas sim aquele que é dito que ele obteve, aquele que realmente obteve a suprema iniciação, a grande quinta iniciação, que o torna um ser perfeito, e que de fato ele possui o conhecimento para poder dirigir e orientar seus discípulos, seus chelas, ao longo deste caminho de um verdadeiro atleta espiritual. Mas também nós podemos ver o que é citado em outra obra, da própria Annie Besant, sobre este caminho em torno da montanha, e que ela ainda vai um pouco mais além, porque há também um movimento natural de evolução, independente dos aspectos religiosos ou devocionais que uma pessoa pode seguir, que é uma evolução normal e natural do planeta e que impulsiona as pessoas a aprenderem, conhecerem. Hoje em dia a gente sabe que ler e escrever é fundamental para qualquer profissão. Sem ler e escrever é impossível você conseguir sobreviver, a não ser numa condição subhumana. Mas o mundo
e a própria humanidade impulsiona a esses aspectos de um conhecimento que vai lhe empurrando, só que esse conhecimento ele vai perdurar por muitos aí bilhões de anos. É um caminho mais lento, progressivo e seguro, e o caminho da própria religião, ela já lhe dá um impulso um pouco mais acelerado nesses aspectos, justamente porque cultiva questões morais, questões de virtudes, ali em que o devoto de sua própria religião, suas práticas e vivências o conduzirão a esse caminho último que é o próprio nirvana, a sua própria realização, que é justamente o autoesquecimento de suas dificuldades, do mundo que se vive. E o segundo já é um caminho muito acelerado, há diversos aspectos relacionados até dentro do estudo da ciência oculta, da fisiologia oculta, que vai abordar essas questões dos próprios chakras, as questões relacionadas ao fogo serpentino, à própria Kundalini, e energias que vão fluir na abertura desses canais, desses nadis, meridianos, diversos chakras, e que vão conceder de fato ali um estado de consciência muito mais amplo e profundo que na maioria da humanidade, na maioria das pessoas em sua atual evolução. Só que, como diz, esse caminho também é extremamente perigoso, em que a gente tem aquela visão, muitas das vezes relacionada, em que um homem de bem faz o bem e o homem mau estimula a crueldade, a maldade. Mas não é somente necessariamente isso. A gente sabe que as questões relacionadas ao próprio egoísmo e o que está por trás disso, nessa busca de poder, de conquista, ela também conduz, muitas das vezes até inconscientemente, ao caminho da mão esquerda, do mago negro, que não é um ser ignorante, mas que já trilhou uma boa trajetória em sua evolução espiritual. Então esse é o grande perigo também, que nos traz essas questões relacionadas a esse caminho escarpado, a essa porta estreita, que é o caminho da renúncia e do sacrifício para o bem da humanidade. E que vemos aí grandes instrutores da humanidade que sofreram perseguições. Nós vemos o próprio Jesus Cristo, que foi perseguido, torturado ali, e tantos outros mestres de sabedoria que também foram perseguidos em prol de trazer a verdadeira sabedoria e orientação à humanidade. Então, nós percebemos que muito do que nós temos nos ensinamentos bíblicos no Novo Testamento ali, se não forem enxergados com os olhos mais profundos,
podem levar a más interpretações, perseguições, né? E que de fato as pessoas, na maioria das vezes, trazem em sua concepção que é apenas acreditar em Jesus que nós estamos já num caminho estreito, mas que na verdade não é. E poucos ali adentram esse caminho, né? E que na verdade há necessidade de uma personalidade, como diz o mestre Kuthumi, uma personalidade de aço, né? Muito bem estruturada, trabalhada, burilada, para poder seguir esse caminho que é extremamente intenso, tanto nos aspectos físicos, psíquicos e também espirituais. Então esse é um ponto bem interessante, trazendo à tona essa diferenciação em relação a esses diversos caminhos que esse livro que a Annie Besant cita, ele é sensacional porque ele traz outras vias também de caminho, não apenas dois, né? Então é isso que eu gostaria de compartilhar. Fica aberto os irmãos que quiserem de fato aí comentar a respeito. Acho interessante quando ele fala que o karma do mundo é o nosso karma, né? Nós devemos realmente ter essa consciência, né? Não é problema do outro, né? É o problema de todos, é um karma coletivo. Se é individual, ele é coletivo. E o bem e o mal depende do nível de consciência. Por isso que precisa da purificação, de ir pelo caminho estreito, né? De rever muitas coisas na caminhada. Nós temos quantas páginas desse capítulo, irmão? Eu acho que a gente consegue terminar hoje. Acho que são umas 9 páginas, mas dá para avançar. Dá para complementar ainda hoje. Pode dar continuidade? Por favor, irmão. Vamos lá. 1. Querer o bem da humanidade. Ao longo do caminho da renúncia, há 3 degraus principais. Primeiro de todos, viver para o bem da humanidade. Sem essa motivação pura e sem mácula, sem mesmo um traço subconsciente de desejo, de alto benefício de qualquer espécie, interno ou externo, esse caminho não pode ser trilhado. Numa admirável carta a Jude, o mestre Kuthumi lhe diz: você deve viver para os outros homens e com eles, não para si mesmo ou consigo mesmo. E isso, mais uma vez, quer dizer, com uma devoção completamente altruísta, plena de autoesquecimento e autoaniquiladora, voltada para o bem dos seres humanos, sem distinção de raça, credo, cor ou sexo. A HPB assim expressa isso. O verdadeiro ocultismo é a grande renúncia do eu, incondicional e absolutamente, em pensamento e ação. Não para si mesmo, mas para o mundo. Ele, o ocultista, vive. Então, logo um Shela é aceito, sua personalidade deve desaparecer. E ele deve se tornar uma mera força benéfica na natureza. É impossível empregar força espiritual se houver o mais leve traço de egoísmo no operador.
Os poderes e as forças do Espírito são dados somente aos puros de coração, e esta é a mágica divina. Mais uma vez, HPB escreve: aquele que quer tirar proveito pela sabedoria da mente universal tem que atingi-la através da humanidade em conjunto, sem distinção de raça, compleição, religião ou situação social. Trata-se de altruísmo e não de egoísmo, mesmo em sua concepção mais legal e nobre, que pode levar a unidade a se fundir, a fundir o pequeno eu no eu universal. É essas necessidades e a este trabalho que o verdadeiro discípulo do verdadeiro ocultismo tem que se dedicar, se ele deseja obter a sabedoria e o conhecimento divinos. Esta é a resposta à sugestão feita por Sinet ao mestre, de que os grandes cientistas eram mais dignos de sua atenção do que a população em geral. O mestre diz que nenhum homem pode reivindicar qualquer coisa dos adeptos, mas pode criar atrações irresistíveis e forçar sua atenção. Só que isso deverá ocorrer espiritualmente e não mental ou intelectualmente. Ele escreveu: nada nos compele para alguém de fora, salvo sua evolução espiritual. Ele pode ser um Bacon ou um Aristóteles em conhecimento, e mesmo assim não fazer com que sintamos sua corrente nem sequer com o peso de uma pena, se sua força estiver confinada a manas. O supremo poder reside em Bud, latente, quando ligado somente a Atman, ativo e irresistível, quando galvanizado pela essência de manas, e quando nenhum resquício desse último se mistura com aquela pura essência para trazê-la para baixo por sua natureza finita. Manas puro e simples é de grau inferior e de natureza terrena, e assim seus maiores homens são apenas insignificantes no terreno em que a grandeza é medida pelo padrão do desenvolvimento espiritual. Essa é a voz que pode falar na presença dos mestres e pode ser ouvida porque perdeu o poder de ferir e, portanto, alcançou o poder de ajudar os outros. Pode continuar? Acho que se eu parar para comentar cada trecho, eu acho que não vai dar tempo. Praticar as virtudes. O segundo passo é praticar as virtudes gloriosas, as paramitas, que são sinônimos do nobre caminho óctuplo de Buda e das 9 bem-aventuranças do Sermão da Montanha do Senhor Cristo. Note-se que monte ou colina sempre simbolizam estados mais elevados de consciência. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Salmos, capítulo 24, versículos 3 e 4. A primeira paramita é dana, geralmente traduzida pela palavra caridade ou amor. Mas a raiz da significa doando. Pode assim ser pensada como o espírito do eterno doar, em vez de tomar. Este é o sinal central do espírito, a natureza de Nirvriti, Marga, o caminho de volta, em contraposição com o espírito do caminho de saída, o
Pravriti Marga, onde os veículos da consciência crescem tomando coisas para si. Todos os sistemas de yoga começam com amor, ahimsa, inofensividade. E Patanjali diz que na presença de alguém perfeitamente inofensivo, cessa toda hostilidade. Em seguida, vem Shila, pureza, moralidade. O puro de coração pode ver Deus por força dessa ausência de todo egoísmo, que impediria a visão divina. A pureza aqui mencionada não é a comum, ou a moralidade criada pelo homem. O que realmente quer dizer é a completa honestidade do coração, a completa devoção, por meio da qual o eu completo do homem fica cheio de luz. Uma roupa é branca pura porque o é por completo. Uma mancha de tinta quebraria esse conjunto. A raiz da santidade, tornando um eu dividido. Essa completa dedicação mantém o homem firme no caminho que escolheu. Um homem de mente dividida é instável em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Kashante é paciência, ausência de todo ressentimento. Um ocultista não guarda ressentimento em relação a coisa alguma e participa da paciência da natureza sem a sofreguidão, sem a pressa do desejo pessoal. Santa Catarina de Siena considerava a paciência como a maior das virtudes. Vairagya é indiferença ao prazer e à dor. É a introspecção desenvolvida por aquela indiferença divina, que é a essência desta qualidade. Virya é força, energia, objetivo, vontade espiritual. Contemplação é o caminho interior da meditação, pois o caminho está em nosso interior. Nós somos o caminho em desenvolvimento, em florescimento. Sabedoria é o conhecimento espiritual que é fruto do desenvolvimento da intuição. 3. Alcançar o nirvana e renunciar a ele. O terceiro grande degrau vem somente no fim do caminho. Atingir a bem-aventurança do nirvana, mas renunciar a ela, este é o degrau final, o supremo caminho da mais elevada renúncia. No caminho secreto, o nirvana, com todas as suas glórias e bem-aventuranças, é rejeitado, recusado, por idade sem conta, porque entrar no nirvana inteiramente implicaria esquecimento do mundo e dos homens para sempre. Renunciar ao nirvana não é coisa fácil. Num sentido mais amplo, é comparável à renúncia ao devacanta, a vida celestial. Um discípulo no caminho pode renunciar ao seu devacanta. Ele então abre mão da força e da bem-aventurança que lhe seriam acrescidas pelos longos anos no devacanta. Em vez de virem para ele, os resultados são espalhados pela humanidade toda. Ele então reencarna rapidamente, trazendo consigo os mesmos corpos astral e mental que tinha ido com ele e, consequentemente, com frequência, com grande parte da memória da vida passada imediata. É um ato de sacrifício que somente é feito quando acontecimentos no plano terrestre são tão importantes que requerem auxílio extra.
quando pela primeira vez Annie Besant disse-nos que alguns membros da ST não iniciados seriam trazidos de volta numa encarnação imediata para ajudar no desenvolvimento da sexta sub-raça, tornou-se moda entre os membros da Sociedade Teosófica conversar sobre a volta imediata. Annie Besant então interveio. Disse-nos que não temos o poder em nós mesmos para renunciar ao Devakan, porque as forças que para lá levam o homem após a morte são tão fortes que requerem o poder de um adepto para, digamos, provocar um curto-circuito em nós, e que ele não fará, a menos que esteja razoavelmente seguro de que esse gasto de energia seria útil para o serviço da raça. Eis o ponto. Muito maior é a força que atrai o adepto a seca para o Nirvana. Como pode ele resistir a essa tremenda atração, a menos que durante a longa estrada, desde o começo da caminhada até o fim, ele tenha construído em sua natureza a essência e o hábito da renúncia espontânea? Por amor a nós, o Mestre volta, renuncia à bem-aventurança celestial e aceita as penas do nascimento, para que possa ficar conosco por idades incontáveis, ajudando, aliviando, iluminando, tanto quanto permite a lei, as almas obscurecidas dos homens. Desde o dia do começo formal do caminho, ao passar pelo portal da primeira iniciação, disse, leva-se mais ou menos 7 vidas até a 4ª iniciação, ou iniciação do Arhat, e disse, do mesmo modo, levarem-se 7 vidas, mais para o nível Asek, 14 ao todo. Entretanto, não necessitamos tomar isso demasiadamente ao pé da letra. Depende da intensidade, pois nos mundos inferiores o tempo não tem a mesma expressão que aqui. HPB disse-nos que o período probatório de um adepto, ao que se diz, demora em média 7 anos. Mas isso pode significar 7 minutos ou 7 vidas. O primeiro passo no caminho é quando a alma tem uma vocação, o que significa ouvir um chamado interior, dedica sua vontade interior à volta para casa, com dedicação total ao bem e à felicidade de todos os homens. Então, quando a hora é chegada, seguem-se provação, aceitação e iniciação. A palavra iniciação significa um começo. É o portal que dá entrada ao caminho propriamente dito. Nessa primeira grande cerimônia, o corpo causal do discípulo que desde a individualização humana, ao sair do reino animal, tem sido repositório de todas as suas experiências espirituais, é destruído. Na sua volta dos planos espirituais, é formado um outro novo, mas desde então as experiências da vida são recolhidas no revestimento búdico recém-formado, o Cristo interior, a esperança de glória. E o contato entre a personalidade e o divino ego é ampliado. Não mais é esse contato como um fio dourado pulsante, mas como um funil voltado para cima, pela qual se dá instantaneamente a sublimação da vida do ser humano. Eis a razão de um iniciado poder renunciar ao Devakan e voltar rapidamente à encarnação. O longo processo de assimilação que normalmente acontece no mundo celestial tem lugar até certo ponto enquanto ele vive aqui. Ele agora reuniu-se a alma grupo
da consciência da fraternidade, que Charles Webster Leadbeater compara a um mar brilhante. As forças da fraternidade fluem através dele até o ponto em que ele seja capaz de irradiá-las. A presença de um iniciado é uma força curadora. A primeira iniciação tem lugar no plano astral, enquanto o discípulo está fora de seu corpo durante o sono. Se for um sensitivo, ele será capaz de registrar alguma coisa de sua beleza em seu cérebro desperto. Mas há iniciados que não têm memória física alguma. A segunda iniciação tem lugar no plano mental concreto. Não é provável que essa seja lembrada. Em ambas as iniciações, o hierofante é um adepto designado para o ato pelo grande dirigente da hierarquia, o rei, o adepto que veio de Vênus, para ajudar a fundar a fraternidade na Terra. Há 6,5 milhões de anos, daquele planeta mais adiantado que o nosso em evolução, pela hierarquia que existe de eternidade em eternidade. A terceira iniciação é dada no plano mental superior e a quarta no plano búdico. Ambas são dadas pelo próprio rei em Shambhala. A quinta, que faz do homem um adepto completo, não é transmitida por alguém. Ele a toma por si mesmo. É quando ele volta da outra margem e toda a natureza vibra com alegria, com respeito, do profundo e insondável vórtice, no qual o vitorioso se banha. Toda a voz, sem palavras da natureza, se ergue em milhares de tonalidades para proclamar: a alegria para vós, ó homem de Alba! Um peregrino está de volta da outra margem. Nasceu um novo Arhan. A palavra Arhan ou Arhat, que estritamente se refere à quarta iniciação, também é usada em relação ao adeptado. Nialba é nossa terra, apropriadamente chamada inferno. Diz HPB, e o maior de todos os infernos, pela escola esotérica. A doutrina esotérica não conhece um outro inferno ou lugar de punição, além de um planeta que abriga uma humanidade. Agora fica claro porque o caminho secreto existe. Subahal diz que não se deve concluir que o ocultismo encara o adeptado e a iniciação como um erro, como uma usurpação violenta e perigosa das funções da natureza. A hierarquia dos adeptos é estritamente um produto da natureza, assim como uma árvore. Tem propósito e função definidos e indispensáveis ao desenvolvimento da raça humana. Essa função é manter aberto o caminho para cima, através do qual vem a luz e a direção, sem as quais essa raça necessitaria galgar cada degrau pelo método cansativo e infindável de tentativas em todas as direções, até que o acaso mostrasse o caminho certo. A função da hierarquia dos adeptos é fornecer instrutores religiosos para as massas desorientadas da humanidade. A que caminho pertence o homem? Mais uma vez, citando Subahal,
somente umas poucas naturezas, especialmente organizadas, estão prontas para esse caminho. É, portanto, mais sábio não procurar o caminho do discipulado se o homem está pronto para ele. Seu karma o conduzirá imperceptível e infalivelmente, pois o caminho do ocultismo procura o Shela e não deixa de encontrá-lo quando ele está pronto. Entretanto, penso que muitos teosofistas, consciente ou inconscientemente, pertencem a esse caminho. Seu próprio eu divino decidiu isto há muito tempo. Neste caminho também nos tornamos um com Deus. Quando grandes santos e yogis assim o fazem, isso significa que se tornaram um em consciência com seus eus divinos. O Nirvana ainda está longe, quando ocorre esta realização. Um homem no caminho secreto deve também se tornar uno com seu eu divino, antes que possa ser de muita utilidade para seu mestre. É somente pelo crescimento consciente desse eu espiritual interior que a ciência secreta se abre para seu olhar e sua compreensão. É o caminho secreto, o noumenon, que explica, glorifica e faz aparecer a beleza, o significado e o objetivo e as leis da vida. Para os iluminados, a dor cessou, porque a vidya, ignorância, cessou, e assim cessou a causa do pecado. Penso ter sido Convertree Patmore que escreveu: sabe isso, ó homem, a raiz do pecado está em ti, e é o fato de não conhecer a tua própria divindade. Para o adepto não há pecado, somente a falta de crescimento. Ele é livre. Nenhuma limitação o faz parar, exceto aquelas que ele voluntariamente adota e aceita por amor aos homens. Muito mais alegria e muito mais consolo pode vir aos homens nesta terra, porque eles voltaram da outra margem, sem nunca deixar de ouvir os lamentos de dor de todo mundo. Vamos nos reunir a esse grupo, vamos nos sacrificar para que outros possam ser libertados mais cedo. Daríamos também todo o sangue de nosso coração, todos os momentos de nosso tempo, todos os dons que conquistamos no passado, para a futura liberdade e alegria do homem? Eu lhes direi então o que precisamos fazer, pois o discipulado é conquistado pelo ser humano e não lhe é dado como um favor. E o que isso significa, tentarei da melhor forma possível descrever nas partes 3 e 4 deste livro. Maravilha. Como nós podemos reparar nas diversas descrições que este livro, As Escolas de Mistérios de Claracote, nos traz muitos aspectos ali que se relacionam
tanto com o caminho aberto como o caminho estreito, em que nós podemos perceber ali o primeiro item, que era o querer o bem da humanidade. Nós vemos assim aqueles adeptos de determinadas religiões, que fazem as suas orações, dedicam diversos votos, justamente para minimizar a dor e o sofrimento humanos, e ali é como se eles, ou essa via aberta, poderia também conduzir mais futuramente a esse caminho mais estreito. Mas o ponto importante aqui que é dito é que o verdadeiro ocultismo, como a HPB diz, é a grande renúncia do eu incondicional e absolutamente em pensamento e ação. Eu vejo aqui que o maior desafio é poder transcender esses aspectos da própria personalidade, que ao longo de muitas existências, desde a sua formação como uma alma humana, teve como certas ali conquistas e dificuldades, formar esta personalidade em que preside ali aspectos muito instintivos e que leva ali muitas existências para justamente trazer à tona as questões da própria virtude, do próprio trabalho dessa própria personalidade, para, como é dito no livro, se tornar ali uma potente força da própria natureza, como são os adeptos da grande hierarquia oculta. Então esse é um ponto bem interessante ali, que é relatado de fato. Tem muitos outros pontos bem interessantes, em que nós podemos correlacionar ali tanto as paramitas de Buda, como também as 9 bem-aventuranças do Sermão da Montanha. E nós vemos ali que uma das paramitas é justamente Dana, representando ali a caridade ou próprio amor, que também é tida como uma das 9 bem-aventuranças ali de Cristo, e que é de fato o amor que nos une, é o amor que não existe a questão da separatividade, e é através também do amor que nós conseguimos transcender os aspectos de manas ali presentes. É um pulo dos aspectos mais profundos do ser, principalmente os aspectos devocionais, alcançar voo nos aspectos búdicos da consciência, fazer nascer ali um corpo búdico, um corpo crístico,
onde não existe separatividade, onde a própria expressividade é a própria unicidade ali presente, né? A questão também de Ahimsa, como a não inofensividade, né? Se tornar completamente inofensivo, né? A própria pureza, a moralidade que vem de Shila, também o puro de coração que vai poder ver a Deus. Então, você fazendo toda essa correlação das paramitas com as bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha, veremos os diversos ensinamentos que o príncipe Siddhartha ali nos trouxe 500 anos antes da vinda de nosso Senhor. O cultivo da paciência, como Shanti, ausência de ressentimento, que é algo muito difícil nos dias de hoje, em que uma pessoa fala alguma coisa, nós já se chateamos, já estraga o nosso dia, a gente não quer mais conversar com aquela pessoa. Então são aspectos que ainda nós temos muitas das vezes que desenvolver, né? A questão também de Vairagya, né? Essa indiferença ao prazer e à dor, o que também ainda é para a maioria de nós algo muito difícil, porque nós nos sentimos aí atraídos pelo prazer e desejamos a todo custo afastar-nos de nós toda dor e sofrimento. Virya também como um aspecto da força, da energia, do redirecionamento dessa vontade espiritual, né? E a contemplação como um caminho interior da própria meditação, que é esse caminho que nos leva dentro de nós, que vai nos conduzir a um desenvolvimento e um desabrochar de nossos aspectos mais profundos, né? E um terceiro aspecto que é dito, que é bem interessante, é a questão de você alcançar o próprio Nirvana e, alcançando esse Nirvana, você renunciar a ele. E que de fato é algo que muitas das vezes nós nem podemos imaginar, a não ser há muito poucos aí que de fato estão aí nesse caminho do discipulado, né? Muitos inclusive podem estar percorrendo esse caminho mais inconscientes, até para a sua própria proteção. Mas, como é dito também, se já é muito difícil renunciar ao Devakan ou ao próprio mundo céu, de onde o nosso eu real, né, nosso eu superior tem lá os aspectos inerentes, em que ele vai colher os aspectos mais elevados da nossa própria personalidade, né? Se isso já é difícil renunciar, e sendo também muito importante para a evolução do ser humano, né? Imaginem os irmãos e as irmãs, a questão do próprio Nirvana e a rejeição deste, como fazem os grandes mestres de sabedoria e compaixão, e que compõem aí a grande loja oculta de adeptos que atuam em todos os departamentos ali da vida humana, né? E isso é um aspecto muito
interessante. E sabemos também que a própria negação do próprio Devakan tem um objetivo particular, que é o trabalho contínuo em prol da raça humana, do seu impulso de evolução, né, que vai aí de fato, ao mesmo tempo esse trabalho sendo realizado, também ali um aceleramento da evolução desse discípulo ou Shela em particular, né? E principalmente esse contato desse liame que se conecta com a aura do mestre, e que de fato isso também o conduzirá também a um aceleramento desse processo de evolução. Então, é isso que eu continha para os irmãos para compartilhar, né? E quem quiser ficar a par aí e desejar compartilhar, fiquem à vontade. O assunto nunca se esgota, né? Porque é um assunto tão profundo, e nós deveríamos, na verdade, ler e meditar cada trecho ali colocado, né? Ou seja, é difícil essa questão da compreensão do próprio Devakan, o mundo do céu. Imagina o Nirvana, né? É muito complicado. Mas para imaginarmos, né, nas condições humanas que estamos, né? Mas já é uma oportunidade em que os grandes mestres nos trouxeram, e pelo merecimento kármico que cada um aqui está, ter acesso a esses conhecimentos, a essas informações, né? Então eu acho que isso é fundamental. Essa própria Gupta Vidya, essa ciência secreta, ou a própria sabedoria divina, a teosofia, é como a própria HPB disse certa vez, que um pequeno garoto poderia caminhar em águas bem rasas, ou mesmo um grande gigante poderia mergulhar em águas extremamente profundas, que poderia até se afogar, né, de tamanha profundidade. E essa sabedoria divina tem, né? Basta você pegar alguns trechos ali das cartas dos Mahatmas, que alguns Mahatmas instruem Okot em determinadas informações ali. Se você for ler aquele livro, você fala, não estou entendendo nada aqui, entendeu? Você tem que pegar cada trecho, desse trecho tem que pesquisar outros livros, meditar, para poder conseguir compreender, porque é complexo, né? E muitas das vezes não é com a mente racional que você vai ter que compreender aqueles assuntos. Você vai ter que usar a sua intuição ali, mesclada com o seu mental também, porque senão fica muito difícil de compreender. É realmente muito complexo. Ali mesmo, se eu não abrir o coração, meditar e tiver um acesso ali intuicional, você não consegue compreender. É bem complexo. Os ensinamentos são bastante profundos e nos adiantam muita coisa, né? Inclusive assim, para próximas vidas. Acho importante a gente ir fazendo o melhor que conseguimos, né? Aos pouquinhos, sem se preocupar em que estágio estamos, porque nós estamos sendo observados e vamos sendo orientados nos outros planos, né? Pelos shells, pelos adeptos.
Temos que ir tranquilos, sempre nos inspirando mais e mais os ensinamentos. E sempre vão ser infindáveis. Muito bom. Gratidão, irmão. E eu achei interessante é que no início a HPV fala, né, sobre a renúncia do eu, de fazer, tentar trilhar o caminho, né, pela retidão e tudo mais. E aí eu lembrei do trecho do Aos Pés do Mestre, que lá fala, né, do discernimento, da ausência dos desejos, de boa conduta e do amor. E que o amor, na verdade, ele vem por último, mas lá também fala que a pessoa tendo muito amor, né, ela tendo essa característica bem desenvolvida, todas as outras três acima vão vindo por consequência do próprio último, né, que está colocado ali como o amor. E isso faz total sentido com a parte da renúncia do eu, né? Com certeza. Eu achei interessante quando ele fala que você não vive, né? O ser humano não devia viver só para si, né? E aí eu lembrei daquele trecho que o Papa Francisco falava, que o homem, que o rio não bebe sua própria água, as flores não soltam não exalam o seu perfume para si, né? Que a natureza não vive para si. Só o homem que acha que pode viver só para si, né? É bem interessante, é atual e tem tudo a ver também com esses ensinamentos que já foram deixados, né? Tanto tempo. Fazer uma pergunta para o irmão Heitor. Você falou, Heitor, do profano, né? É o de, fora de, da sua, fora da sua própria essência, né? Não sei se é isso que eu entendi. E aí é assim, talvez quando uma pessoa ela, ela não entre, né, nos prazeres sensoriais da vida, ele tem uma certa, pode-se dizer assim, ele tem um certo descanso, uma certa paz, um certo repouso. Porque se você vive para o profano, vamos dizer assim, para fora de si mesmo, né? Você vive em estado de inquietação. E é impossível a pessoa, mesmo que se você pense que você vai viver só para si, é impossível, não tem como você viver. Isso não existe viver para si. Você pode imaginar, pensar, mas não existe. Viveu, você vive para o outro, porque eu e o outro somos um, né? A unidade. Então, até no próprio conceito de reencarnação, né? Pode-se dizer assim, se tem a reencarnação ou não, né? A gente não sabe, a gente imagina e procura saber e tem um certo sensibilidade para isso, consegue observar através né, da espiritualidade, isso aí. Mas o próprio conceito de reencarnação, né, se nós somos muito pegados às coisas deste mundo, né, nós não seguimos o caminho do Cristo que fala que estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo, né? A gente vai na medida. Se a pessoa tem medo de morrer, quer viver aqui, se acredita nas coisas deste mundo, aí que ele vai reencarnando cada vez mais. E essa não, e essa leveza, essa espiritualidade que é profundamente boa para nós, ela vai dando repouso para nossa alma, para o nosso espírito, para que a gente não tenha esse conceito de se apegar às coisas deste mundo. E não devemos também nunca pensar, não devo me apegar nesse mundo. Não posso me apegar, não posso ser isso, não posso ser profano, não posso ser... Isso é uma forma de apego também, é uma forma de ser profano também, né? É uma coisa muito delicada. É isso que eu penso. E aí eu queria que o irmão falasse um pouco mais sobre o profano aí que você citou aí tão bem. Obrigado, Jovem. Eu acho que a nossa natureza
ela está intrinsecamente conectada com aspectos materiais e espirituais. Da mesma forma que nós temos um espírito, uma chispa divina, nós também não podemos negar a nossa natureza humana, nossos desejos, nosso aparelho psíquico, nossas paixões. Temos um aspecto da própria natureza inerente como um ser humano, né, que busca a sua felicidade, suas alegrias, tem suas vontades, seus prazeres, mas o ponto não necessariamente não seria negar isso tudo. Eu acho que para negar isso tudo é algo que está ainda muito lá para frente. Eu acredito que é o controle e domínio, não dependência dessas questões inerentes que existe dentro da nossa personalidade. Nós percebemos que há aspectos naturais e também aspectos espirituais. Muitas das vezes temos que discernir sobre as questões do mundo, sobre as questões ou do mundo interno, as coisas espirituais. Aquilo que nós vemos do profano e do iniciado, aquele que mergulha para dentro e aquele que mergulha para fora, são dois aspectos que fazem parte até do processo de desenvolvimento. Né? Como foi lido no livro, o aspecto de Prakriti Marga, que é o processo de descida, ele é necessário. Então, muitas das vezes, nós vemos almas que precisam e são necessárias os aspectos agregadores da matéria para também ele evoluir. Só que muitas das vezes ele está num momento de agregação da personalidade, de desenvolvimento dessa personalidade nos aspectos materiais da vida. É o Prakriti Marga, até o momento que você tem um chamado do retorno, que é Nirviti Marga. Você é chamado para o divino, para as coisas espirituais, e aí sim você começa um trabalho interno de não dar mais atenção a essa agregação material. Claro, você é um ser humano, você tem um corpo físico, você tem necessidades básicas de sobrevivência, o que é natural. Mas a busca já é para algo mais elevado, mais espiritual. Quem sou eu? Para onde eu vou? Né? Então começa a surgir perguntas inerentes e muitas das vezes essa busca que está dentro de nós começa a fazer sentido se direcionando para outro caminho. Aí é o Nirviti Marga, mas muitos, esse é o perigo, né? Porque você vê muitas pessoas ainda despreparadas por esse tipo de conhecimento, é estimulado. Não, você tem que abrir mão disso, abre a mão daquilo. Você vai ver essa pessoa entra numa depressão. Não vê mais sentido na vida. Por quê? Porque muitas das vezes ela não está preparada para esse caminho. Ela tá ainda no processo de Prakriti Marga, ainda de descida. Então, há de ter essa necessidade de discernimento sobre as questões materiais, essas necessidades particulares que cada um de nós temos, e as coisas espirituais. É saber fazer essa equivalência e relacionar esses dois aspectos da nossa própria vida.
Se eu não me engano, se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas Jung dizia que nós tínhamos que ter os pés aprofundados no solo, nas raízes, e as mãos ao alto alcançando os céus, né? Então você tinha que ter esse elo de saber discernir e vivenciar tanto no mundo como também nas coisas, no mundo no sentido das coisas materiais, como também no mundo espiritual, das coisas mais sutis e sublimes da própria humanidade mesmo, né? Então eu acho que esse equilíbrio, esse discernimento, o que não necessariamente o discernimento de um indivíduo vai ser igual ao outro, porque vai depender muito do grau de maturidade, de experiências, de vivências, né? E aquilo que vai impactar na alma dele vai lhe trazer uma resposta no discernimento, né? Então não é algo que inerentemente a mim eu tenho que imputar ao outro, é algo muito individual para cada pessoa. Não sei se eu te respondi, mas eu tentei. Show. Irmã Samira. Irmão Heitor, muito obrigado pelas suas reflexões. Gostei muito. É aquilo que você falou. Eu sempre tenho em lema isso em minha mente. Viver nesse mundo sem pertencer a ele. Claro que a gente tem que passar por todos esses processos, porque é o caminho da evolução. E se conseguirmos, enquanto corpo físico, trilharmos esse caminho, rapidamente alcançamos o Nirvana. Portanto, a nossa preparação é aqui. É por isso que nós estamos aqui, aprendendo todos esses conceitos para abrirmos a nossa consciência de que nós somos unos. Nós não temos separatividade. Nós somos unos com o outro e com o nosso eu superior. Se nós temos essa oportunidade de estarmos aqui, é porque nos foi dado essa vitória. Então, nós temos só que agradecer e ter amor por tudo aquilo que fizemos e agradecer por tudo que nós temos. Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada. Bom, semana que vem, na quinta-feira, teremos palestra presencial. Às 18 horas teremos, não, 17 horas, né, irmã? A aula de yoga com a irmã Maria Aparecida. Eu convido os irmãos para participarem da aula, que está sendo ótima. Não é, Graciela? Graciela é aluna. E às 19 horas teremos a palestra da irmã Sandra Regina Ruth, que vai falar sobre o Zoar e a Cabala. Uma palestra muito interessante. Então, convido a todos para estarem presentes quinta-feira. Ok? Obrigada. Gratidão, irmã.
Ali no chat, então, temos seu Henrique Cesarete, parabéns, irmão Heitor, pelos excelentes comentários. Gratidão, namastê. Rosa Meneguzzi, obrigada, Heitor, pelas leituras e comentários. Muito bom. Eu também digo o mesmo, gratidão imensa, né? Pelos comentários, por tudo, pela leitura, pela contribuição. Então, vamos encerrar com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada ato. Ó luz oculta que brilha em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz e que todos sejam muito, muito felizes. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão, gratidão. Namastê. Boa noite, irmãos. Gratidão a todos. Até a próxima. Namastê. Boa noite a todos. Gratidão. Tchau, Boa noite a tchau, tchau. todos. Até quinta. Foi muito Tchau. gratificante estar com vocês.